Oi, pessoal. Meu nome é Rainari e eu estou fazendo aí um trabalho juntamente com o Antônio e nós iremos apresentar sobre o manejo de solo do tomate nos seguintes três sistemas: o sistema convencional ou químico, o orgânico e, por último, o sistema agroecológico. Eu fiquei com a parte do sistema convencional ou químico e o Antônio vai falar sobre o orgânico e o agroecológico. Bem, pessoal, fazendo uma pesquisa breve aí sobre o manejo de solo, sabe-se que é um conjunto de todas as práticas aplicadas a um solo visando a produção agrícola. Isso inclui operações de cultivo, práticas culturais, práticas de correção, fertilização, entre outras. A principal diferença entre a agricultura orgânica e a convencional é que a orgânica vê o solo como o centro de todo o processo produtivo, valorizando-o como recurso-chave. No sistema convencional, o manejo de preparo de solo para o tomate consiste na calagem, que seria a ação de adubar a terra com calcário ou a mistura dela com outras substâncias, que permite aí a correção da acidez no solo. Vem também a parte da oração, que revolve a terra na profundidade de 25 a 30 centímetros para a incorporação do calcário nas camadas inferiores do solo. A parte da gradagem, onde se passa uma grade na profundidade de 15 a 20 centímetros, a fim de incorporar o calcário nas camadas superiores do solo e também nivelando o terreno. Também vem a parte do sulcamento, onde se abre covas com base nos princípios da conservação do solo, levando em consideração a textura, a estrutura e a topografia da área. O espaçamento é de 1 metro de centro a centro dos sulcos e a profundidade é de 15 a 20 centímetros. Já o comprimento ele pode variar, né, com o formato da topografia da área, mas não deve passar aí de 50 metros. Vem também a aplicação de composto orgânico comercial e a adubação mineral. O tomateiro, dentre as hortaliças, é considerado uma das espécies que mais exigem adubação, então é preciso conhecer as exigências nutricionais, os principais sintomas de deficiências e o modo de corrigi-las. Isso é fundamental para o sucesso dessa cultura. Seguindo as orientações de análise de solo, existem inúmeros tipos de adubos químicos que podem corrigir a deficiência do solo e suprir as necessidades nutricionais do tomate, incluindo aí fertilizantes separados e formulações. Cada elemento químico presente no adubo tem função específica no desenvolvimento da planta. No caso do tomate de mesa, as adubações de cobertura são parceladas de acordo com o desenvolvimento da cultura. É recomendado que seja feita quinzenalmente para atender à constante extração de nutrientes pelo fruto. No tomate com finalidade industrial, a adubação de cobertura é feita a partir dos 25 a 30 dias após o transplantio. São indicadas aí 3 adubações de cobertura com intervalo que pode variar de 7 a 14 dias, entre elas em função da condição nutricional da planta. A disponibilidade de macro e micronutrientes é baixa quando o pH do solo encontra-se aí abaixo de 5,0 e atinge o pH máximo quando está ao redor de 7,0. Para os micronutrientes como ferro, cobre, manganês e zinco, a disponibilidade é maior em condições de solos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Antônio. Eu irei falar sobre o manejo de solo do tomate sobre o sistema orgânico. Adubação a utilização de vários nutrientes disponíveis no solo são uma das coisas que priva muito nesse sistema. Outra característica desse sistema é que ele depende muito das condições locais ou da região que ele vai ser cultivado. Ele deve ser evitado a utilização de equipamentos pesados, um exemplo, enxada rotativa, por causa da compactação do solo. Se for utilizado uma gradagem, uma aração, além de uniformizar o solo, vai permanecer macio, não tão macio, né? Mas vai permanecer e assim facilitando o enraizamento da planta. Outra dica é recomendável utilizar o plantio direto sobre as palhas e vegetação ou adubos verdes, previamente roçados. Quando você vai arar um solo, tá lá cheio de capim, você vai lá, passa a grade, e ao invés de você recolher aquele capim ou passar para um canto lá, você reutiliza ele. Como o solo absorve com a decomposição, o tomate ele reaproveita esses nutrientes dessas plantas mortas. Outra dica também é a utilização de palhas sobre
a reutilização. Além dele diminuir o crescimento de ervas espontâneas, capim desejável entre os tomates, ele vai diminuir bastante o impacto da chuva sobre o solo, evitando deformidades. E também vai fornecer nutrientes após a decomposição. O plantio das mudas do tomateiro devem ser feitos 20 centímetros de profundidade e 1,20 m entre as linhas, né? E 40 centímetros entre as plantas. Repetindo, 20 centímetros de profundidade, 1,20 m entre as linhas, o espaçamento entre as linhas, e 40 centímetros entre as plantas. E eu não entendi muito bem, mas a direção ideal das linhas é no sentido norte e sul, e ainda no sentido do vento dominante. Permite diminuir a umidade da lavoura, né? Por causa do passar do ar entre por causa da distância e desse do vento dominante, dessa parte do vento dominante. E assim, se você reduz a umidade, você evita uma série de doenças, principalmente os fungos. Outra coisa, um dia antes do plantio dessas mudas do tomate, deve ser, como é que fala, irrigado com a mangueira, para quando for feito o plantio, só no próximo dia tá aguando de novo, irrigando de novo, por causa que as plantas vão estar com a folha baixa, vão estar tocando o solo e facilmente doenças doenças conseguem penetrar facilmente sobre essas plantas. De novo, o fungo entra nisso. Bom, já no sistema agroecológico, é quase igual ao orgânico. Foi bem difícil achar coisas que diferenciem bastante do orgânico, mas na minha opinião muda só o nome. Só que ele priva muito. Uma das coisas que diferencia é que ele priva muito o bem-estar na natureza, não prejudicar. O principal não é prejudicar a natureza e, e com isso não prejudicar a saúde do ser humano, né? Como ele vai largar de utilizar insumos, largar de utilizar esses negócios não utilizáveis, né? Não renováveis, na verdade. Ele vai começar a utilizar o que o solo tem a oferecer, o que a natureza tem a oferecer para ele. Bom, o solo já vem com nutrientes, né? E ele vai utilizar 100% disso. Uma das coisas que eu achei foi que geralmente utilizam o pó da rocha basalto. Esse pó faz o seguinte, ele condiciona o solo, ele tem o papel fundamental na liberação lenta de micronutrientes, algo necessário para o cultivo do tomate, principalmente para o cultivo do tomate. E é isso, cara. O agroecológico não tem muito o que se falar, mas que ele se compara bastante ao orgânico, sim. Só que a única diferença é que ele priva muito o bem-estar da natureza. E ele atende, sim, às necessidades do produtor. Então, podemos concluir nosso trabalho da seguinte forma: concluindo que o orgânico e o agroecológico com certeza são os melhores, né? Só que assim, não vão dar uma produtividade maior do que um que utiliza insumos, que aumenta a produção dele, que aumenta, fortifica a planta dele e tem menos, como é que fala, menos risco de, de perder muito dinheiro por causa de, bom, utilização de estratégias no orgânico, no agroecológico tem, é só saber utilizá-las. E assim conseguir lucrar em cima disso, entendeu? Conseguir chegar até o final dessa produção. E é isso o nosso trabalho. É isso que nós tínhamos para falar. São
O orgânico e o agroecológico são bem parecidos mesmo, só que o convencional e o químico utiliza bastante desses métodos para ter vantagem, né?